Resolver questões vai ser uma das coisas que mais vai te fazer bem. É a minha forma favorita de estudar, e além de ser a minha forma favorita de estudar, é a forma que eu mais recomendo às pessoas para estudar. Só que o grande ponto é que estudar por questões não é uma coisa tão óbvia. Não é só você vai lá, faz questões, pronto e acabou. A verdade é que existem formas de estudar por questões. Esse processo, ele não é um processo que é tão simples assim de você fazer e tirar bons proveitos. E se você não sabe por que ele não é tão fácil de tirar proveito dele, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar não só como que você faz para você tirar proveito, mas como que você faz para se livrar das ciladas das questões de múltipla escolha. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como tira o proveito ao máximo das questões de múltipla escolha, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa que você tem que saber sobre estudar por questões é que existem dois pilares centrais para que você entenda quando que um estudo por questões ele é efetivo e quando não é efetivo. Esses dois pilares são o que a gente vai dar o nome de dificuldade desejável e a outra que a gente vai chamar de correção de erros e feedbacks. Por que esses dois são os pilares centrais? Porque o que você quer em termos de memorização, aprendizagem, é a maior dificuldade possível. Presta atenção, a maior dificuldade possível que você dê conta significa o mais difícil possível desde que você consiga acessar essa informação. De nada adianta você colocar uma coisa impossível que você não consegue acessar, não tem aprendizagem nesse nível. Ou então, você tem que ir no mais difícil daquilo que você consegue. Isso é a dificuldade desejável. Não vai no mais fácil. O mais fácil não é bom para ti. Você resgata algumas informações com muita facilidade e vai te dar uma ilusão de competência. Essa ilusão de competência é uma falsa sensação que você domina, que você sabe, mas na verdade você não sabe. O que vai acontecer é que simplesmente aquela informaçãozinha que era muito simples, você conseguiu resgatar com uma facilidade um pouco maior. Você precisa de coisas mais difíceis. Então esse é o primeiro pilar. Mas você também tem um segundo pilar, que é o pilar da correção. Porque de nada adianta você fazer uma questão se você não corrige depois. As pessoas elas têm que entender que corrigir é uma das partes mais importantes e mais centrais. E corrigir não é só ver qual é a resposta certa. É você ver e pensar o porquê que aquela resposta era certa. Surge então a diferença entre basicamente as questões abertas e as questões fechadas, que são chamadas de Qt Recall, ou seja, resgate por meio de pistas, e as questões que são as Recognitions Recall, ou seja, os resgates por meio do reconhecimento. O grande detalhe é que o primeiro caso, que é o caso onde você tem as questões abertas, elas são questões onde elas conseguem trabalhar melhor a parte da dificuldade desejável. Por quê? Como elas deixam mais abertas as questões, ou você puxa sozinho ou já era. Então, o fato de você ter uma questão onde ele não te dá pistas, vai fazer com que a aprendizagem se torne mais sólida. Você tenha uma maior dificuldade desejável. E é isso que você quer. Você quer a maior dificuldade desejável possível. Mas a segunda coisa é porque esse tipo de estudo necessita muito mais de uma correção refinada. E por quê? Porque quando você faz uma questão aberta, mesmo que você tenha um gabarito, mesmo que você tenha a resposta, muitas vezes você não tem uma resposta tão bem detalhada, você precisa conseguir acessar a questão para você conseguir entender o porquê que aquela resposta que você deu, por que você fez que não estava tão certo e o que você fez que você deveria fazer para melhorar ela. Então a primeira forma, que é a forma das questões abertas, ela tem a vantagem da dificuldade desejável, mas ela tem a dificuldade da correção e feedbacks ela não ser tão fácil. Já em compensação, as questões de múltipla escolha acontece exatamente o contrário. Porque em relação à dificuldade desejável, a dificuldade desejável ela cai. E por que ela cai? Porque você não só tem a questão, e ela já naturalmente deveria trazer a sensação de você ter que resgatar sozinho a informação, mas também você tem dentro das opções as possíveis respostas. E essas possíveis respostas são pistas. E quanto mais pistas você tiver, menor vai ser a dificuldade daquela questão. E por isso você vai estar diminuindo o nível da dificuldade. Agora, em compensação, as questões de múltipla escolha têm uma baita vantagem. E a baita vantagem é o feedback e a correção de erros. Porque as questões de múltipla escolha, elas mostram para você qual que é a resposta correta, fica muito mais fácil você saber o que você acertou, o que você errou, o que você deveria corrigir e assim por diante. Por isso, quando você estiver estudando por questões de múltipla escolha, a coisa mais importante que você entenda é que dentro dos dois pilares importantes, a gente tem que focar em como fazer com que a dificuldade desejável ela se torne o mais difícil possível, que ela não se torne uma coisa muito óbvia e muito fácil. E ao mesmo tempo, a gente tem que conseguir aproveitar que a outra parte, que é a parte de correção e de erros, que você precisa fazer com que ela se torne mais otimizada possível. As questões de múltipla escolha, elas tendem a ter um menor aproveitamento do que as questões abertas, porque naturalmente a dificuldade desejável é aquilo que vai fazer com que a sua memorização ela se torne o mais forte possível. Mas se você conseguir alinhar a dificuldade desejável nas questões de múltipla escolha e correção, é onde você mais quer estar. E por isso tem como a gente utilizar as questões de múltipla escolha para a gente aprender muito e muito bem. Uma vez que a gente entendeu que as questões de múltipla escolha, na verdade todas as questões que você for resolver, elas têm dois pilares, a dificuldade desejável e o feedback de erros, o grande lance é a gente pensar como que a gente faz para a gente aumentar a dificuldade desejável sem perder o feedback de erros. Essa é a grande sacada da múltipla escolha. E o que você vai fazer vai ser utilizar exatamente a correção
correção como uma forma de elevar a dificuldade desejável. Você vira para mim e fala, Naka, como assim? Não entendi nada. Você vai utilizar a correção como uma forma de aumentar a dificuldade desejável? É basicamente isso. Quando você estiver fazendo questões de múltipla escolha, existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade de ser uma questão onde, primeiro, vai ser uma questão imediata, e essa questão imediata é uma questão que você vai ler, já vai reconhecer a resposta logo de cara, e você vai acertar a questão. Irmão, essa questão é a questão para você fazer em 10 segundos e pular e não voltar mais atrás. Ela não tem ganho para ti. Aí tem um segundo tipo de questão. Qual é o segundo tipo de questão? O segundo tipo de questão é que já tem uma dificuldade um pouco mais elevada. E essas questões que têm uma dificuldade um pouco mais elevada, provavelmente você vai ler, e quando você lê a questão, você vai para os itens, e aí dentro dos itens você vai tentar reconhecer qual que é a resposta ideal. E aí você reconhece qual que é a resposta ideal, você vai tirando por eliminação, você vai verificar qual que é a resposta ideal. E aí quando você achar essa resposta, aí nesse momento você vai utilizar a correção para você aumentar a dificuldade desejável. Porque a partir do momento em que você olha para a questão e você percebeu que você gastou um certo tempinho, por que foi esse o item que eu marquei como certo? E por que os outros são os itens errados? Então você vai gastar um certo tempo pensando exatamente qual que é a razão do porquê que cada item que não foi o certo estava errado e por que o item certo era o mais correto de todos. Quando você descreve mais uma informação, você ativa mais novas informações, aumentando naturalmente a dificuldade. E aumentando naturalmente a dificuldade, você vai fazer com que a dificuldade desejável, que é o pilar menos proveitoso nas questões de múltipla escolha, elas sejam mais otimizadas. Mas então, tem as questões com maior nível, aquelas questões que existem uma maior probabilidade de você não saber qual que é a resposta certa. Essa é que você mais vai gastar tempo fazendo as suas correções. Porque nessas, como que você vai fazer para aumentar a sua dificuldade? É uma questão onde você não domina tudo, e esse não dominar tudo, você vai aumentar a dificuldade desejável fazendo uma revisão sobre aquele assunto, sobre aquela informação. Então você vai acessar vídeos no YouTube que falem sobre aquela determinada informação, ou então você vai pegar o seu livro que fala sobre aquela determinada informação num determinado capítulo, e depois você vai tentar traduzir isso naquela questão e vai explicar, então beleza, esse item estava errado por conta disso, esse item estava certo, e esse item estava certo por conta disso, disso e disso. Você vai fazer isso, ou seja, é aquilo que eu acabei de explicar para você. Você utiliza a correção como uma forma de aumentar a dificuldade desejável, porque lembra, a dificuldade desejável é o pilar que não é satisfatório nas questões de múltipla escolha. Então utilize a sua correção para ser a forma com que você vai fazer com que aquela informação seja mais solidificada. Poxa, Naka, legal. Achei muito legal estudar por questões, principalmente questões de múltipla escolha, baseado nisso que você está me falando. Mas e se eu tiver um material que não tem questões de múltipla escolha? O que eu faço? É lógico que o ideal é sempre que a gente consiga ter acesso a questões de múltipla escolha, porque geralmente são elas as que mais vão fazer com que a gente aprenda. Mas hoje, por conta das inteligências artificiais, a gente tem forma de, mesmo que aqueles materiais, aqueles conteúdos, a gente não tem condição de ter tanta informação, a gente consiga fazer com que a gente consiga aprender por meio de questões, e principalmente questões de múltipla escolha. A gente pode utilizar as inteligências artificiais para fazerem questões pra gente. Por exemplo, quando eu quero me testar, eu pego aquele artigo, copio e coloco pro ChatGPT ler. Converso um pouco com ele, e aí conversando um pouco com ele, eu explico para ele aquilo que eu entendi, aquilo que eu não entendi, e depois eu peço para que ele me teste. Dentro dessa que ele me testa, eu peço para que ele crie um conjunto de questões sobre aquele paper e trabalhe sobre aquela determinada informação que foi passada naquele artigo pra gente. Então, eu peço para que ele crie questões, por exemplo, de múltipla escolha, mas aí tem algumas determinadas observações. Eu peço para ele criar em cada questão de múltipla escolha possibilidades que elas têm um alto nível de competitividade. O que isso significa? Significa que elas não são questões que você consegue eliminar uma resposta rápida por meio de tipo, poxa, isso daqui é um absurdo, não pode ser isso daqui de jeito nenhum. Então você pede para eliminar isso e colocar itens que sejam itens um pouco mais plausíveis. Uma outra coisa que você pode fazer para aumentar, você pede para que ele utilize níveis hierárquicos do pensamento mais altos, ou seja, dentro da taxonomia revisada de Bloom, ele utilize os níveis hierárquicos mais altos, mais das associações do que da parte de resgate e recapitulação por meio de memórias. Então isso é uma coisa que você pode fazer para que você consiga fazer com que as questões de múltipla escolha sejam mais difíceis. Porque lembra, o que você quer nas questões de múltipla escolha? As questões de múltipla escolha já têm o feedback. O feedback é muito bom. O que você precisa das questões de múltipla escolha é a dificuldade. Então peça por questões mais difíceis. Quanto mais difícil for a questão, desde que você dê conta de fazer, é onde a aprendizagem vai ser mais efetiva e é onde você vai aprender mais e melhor. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.